Olá, começando mais um ArenaCast direto aqui da Arena Agro Digital, sempre trazendo informações relevantes para você, produtor. O nosso convidado de agora já está aqui, é o Álvaro Guedin, fundador da AGPR5. O Álvaro acabou de dar a palestra dele aqui, eu não consegui assistir a palestra, mas vi que o tema ele é complexo, ele assusta um pouquinho quem não entende, quem não conhece. O tema é o seguinte: gêmeos digitais. Como aplicar a tecnologia do futuro em fábricas de ração nos próximos 20 anos. Álvaro, obrigado pela participação aqui no ArenaCast. Já de cara eu te pergunto, que história é essa de gêmeos digitais? Bom, vamos lá. Nós estamos no mercado, eu estou nesse mercado de ração há 32 anos. E antigamente se dizia que a gente criava porco, galinha, não era agro, né? Agora a gente virou chique, a gente é agro. E o que a gente tem que entender no Brasil é que nos últimos 20 anos a gente melhorou 0,5% a 1% de produtividade ou eficiência. E o gêmeo digital nada mais é do que a gente pode gerar de dados da própria fábrica. Então, por exemplo, pela GPR5, passa em torno de 15% da ração, a gente controla 15% da ração de todo o país. Então, JBS, BRF, os grandes players, a gente controla a produção de ração. Passa por nós 10,5 milhões de toneladas por ano. Há um preço médio de ração de R$2.000 a tonelada, nós estamos falando de 20 bi. É muita grana. Então, esse mercado ele vai requerer, ao longo dos tempos, muita eficiência. Porque tu imagina a gente ganhar 1% de produtividade e reduzir o custo de dosagem ou de uma coisa. A gente está falando em no mínimo 200 milhões. Então, o que o gêmeo digital, que a gente quer trazer a ideia, que já existe na automobilística? Na automobilística, o gêmeo digital, a planta ela já é toda digitalizada. Porque, primeiro, já não tem mais muitos seres humanos, a maioria é robô. E ali a gente tem o tempo de tudo. Opa, quando é que entra o carro para fazer a carcaça, depois quando vai bater o motor e assim por diante. E hoje, se tu for aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, na planta ali da GM, tu vai ver que tem uma TV que já diz contra o relógio quanto tem que sair um carro. Tu não tem essa tecnologia em fábrica de rações. Tu tem um operador que controla a fábrica, que ela é automatizada, mas pode dar algum alarme. Então, pega o teu carro. Pô, acendeu a luz do óleo. Tu para o óleo, tu para lá. Quanto tempo tu vai ficar parado? Não sei. Então, aquilo que era produzir em 1 minuto, talvez demore 5 minutos, 10 minutos. E tu não tem ninguém prevendo isso. Quantas vezes acendeu a luz do óleo do teu carro? Quantas vezes isso? Então, o que nós queremos trazer é essa tecnologia para a fábrica de rações, a ponto de que daqui a 5, 10 anos, porque tem que guardar todos esses dados. Então, um dos grandes variáveis disso é o operador. Então, cada turno tu tens um comandante diferente. Então, tu tens o mesmo carro, mas o comandante é diferente. Então, a gente já percebeu, a gente vem há 3 anos, a gente tem 24 anos do mercado de ração, e tem 3 anos que a gente está guardando todos os dados do nosso cliente. A gente percebeu que o operador é a maior fonte de inspiração ou deterioração do processo. Então, tu mandar um operador... É uma peça-chave ali, é isso? É uma peça-chave. Então, tu mandar um operador trabalhar sábado e domingo, ele fica muito indignado. E o erro é muito maior. Então, o gêmeo digital é criar tudo que existe no mundo físico, no mundo virtual de computadores, eu gravando todos os dados do que o cara está fazendo. Eu estou gravando os dados que eu deveria? Não sei, eu estou começando a gravar para ver se tem conexão. Então, nós vimos uma palestra antes do professor João, lá do Canadá, que não adianta eu automatizar a vaca, eu tenho que entender o gado leiteiro, se ela está com problema de temperatura, se ela está com isso, e a ração é igual. Então, eu não vi em nenhum lugar no mundo alguém fazendo isso, e a gente já está fazendo isso. Já está a Cotrijal, já está fazendo isso. Então, isso é, primeiro, os dados manuais, os dados automáticos. Isso é muito recente? Nós estamos falando, na indústria 4.0, 5 anos, nós já estamos aplicando a 3. Tá? Então... tem que parabenizar aqui o pessoal da fábrica de ração aqui da Cotrijal, o Renê, que nos oportunizou a começar a aguçar, porque
Primeiro, tu tem que testar o conceito, não é vender. Tu tem que ter um laboratório. Então, a Cotrijal tem sido esse laboratório. A gente botou agora, faz 6 meses, toda a coleta manual de dados. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura exige de toda a fábrica de ração as boas práticas de fabricação. E como é que eram feitos antes? Eram feitos em papel ou em planilhas de Excel. Aí, quando vinha o auditor de um cliente ou auditor do Ministério da Agricultura, tu tinha que ir lá e procurar papel. A gente desenvolveu há 2 anos, botou em julho aqui com a Daniela e o René. A Daniela é a gerente de qualidade. Tudo isso via tablet e nuvem. Foi parte da minha palestra. Desde julho até agora, a Cotrijal já armazenou 700 mil campos de dados preenchidos. Como é que tu fazia rastreabilidade no papel antes? Ou no Word? Entendeu? Então, esse mundo de digitalização está lá para o Gêmeo daqui a pouco usar. Então, o cara preencheu um campo lá. Será que daqui a 1 ano eu vou dizer todas as possibilidades que a Cotrijal já dizia? Nesse campo teve 10 possibilidades de resposta. Ele preencheu uma nova. Manda lá para a gerente se essa nova é possível ou não, ou ele está preenchendo errado. Quer dizer, aí eu começo via inteligência de máquina, treinar o robô do que é possível, E daí, mais 1 ano, o cara já preencheu, eu vou dizer, isso aqui não pode. Isso aqui já foi testado uma vez, não pode. Tem que ser essas respostas aqui. Então, tu vai fazer a média elevar muito da produtividade, porque aqueles, literalmente, eliminando o desperdício. Eu vou ganhar produtividade eliminando o desperdício. Então, por isso que na minha palestra eu digo, cara, a hora que o Gêmeo Digital começar a funcionar, durante 1 ano, a produtividade vai aumentar de 20% a 50%. Então, tu imagina uma fábrica que produzia X tonelada a hora, produzir 2X tonelada a hora ao longo de 1 ano. Quanto isso rende em dinheiro? Mas os pilotos sempre sofrem mais. Então, isso é o agradecimento da Cotrijal por ser o piloto nisso, tanto que o René se apaixonou pelo tema, que convidou para dar palestra e tal, porque ele, cara, isso vai pegar. Eu disse, vai pegar, porque ninguém gosta de rasgar dinheiro. Cara, e abrindo os bastidores desse trabalho, eu imagino que não seja um trabalho fácil, né? É um trabalho de formiguinha. Qual é o desafio desse trabalho aí, né? E em que pé que ele está nesse momento? Primeiro, o grande problema é tu achar professores para esses novos conceitos. Então, a gente levou a sorte de conseguir professores, por exemplo, o cara que pilota esses dados é um físico, doutor em materiais, que tinha saído da universidade. Estava à disposição no mercado e foi lá para se ofereceu como uma vaga de programador. Disse, cara, esse cara está talentoso para isso. Mas o que eu vou fazer? Eu disse, não sei, mas a tua inteligência. Aí depois nós fomos buscar o que as grandes fazem para tabular erros. Fazem isso. Então vamos começar a formiguinha. Então, essa é a incerteza que às vezes os meus sócios e as pessoas que me rodam assim, tu sabe se vai dar certo? Eu disse, cara, se eu soubesse, eu apostava na loteria, eu fazia uma série. Então, assim, se a gente for competente, mercado existe, se a gente for competente em diagnosticar bem, nós vamos criar um novo futuro de eficiência, porque a gente não está vendo ninguém fazer isso no mundo. E daí tu tem que criar material humano para isso. Por isso que no meio disso a gente criou uma academia interna para operador. Porque assim, tu vai criar toda essa tecnologia. Tem operador para fazer isso hoje? Não. Então a gente parou, contratou ex-gerentes de planta, de seus 40, 50 anos, porque até eu estava vendo uma reportagem de quem defende inteligência artificial, dizendo, cara, assim, nós vamos ter que contratar profissionais sêniors, porque a geração de agora não está tendo nem vocabulário para treinar a inteligência artificial. Então tem que ter alguém com mais vivência para treinar aquela situação e ver aquele diagnóstico. É quase que um médico da família. Esse cara tem isso. E daí nós começamos a montar a academia, porque assim, o nosso cliente não tem mão de obra e nós também não temos para crescer. Então, hoje, a empresa que eu dirijo, nós somos 0 no Norte e Nordeste, porque eu não tenho mão de obra. Então, cara, vamos montar uma academia para operador, que a cada 6 meses vai ter um curso tácito, prático, como um Senai de 20 anos atrás. Uhum. E daqui a 3 anos e meio esse cara está pronto para ser um supervisor ou um líder de planta, digital.
Então, se nós não der educação, nós vamos reclamar do governo, do mercado, de tudo. Ou a gente cria a tendência. Então, tem a tecnologia, mas vai ter um fator humano. Então, esse fator humano, ele é preponderante para te ter um ecossistema interligado e ele ter o conhecimento mínimo de onde pode buscar as soluções, porque assim, a inteligência artificial alguém já treinou aquela situação. Então, cara, quem vai treinar? Bom, a GPR5 não tem 2.000 fábricas de ração no país. Nós não temos braço. Então, nós queremos ser os multiplicadores desses braços. E daí, por exemplo, nós já treinamos, são 7 trilhas na nossa academia, nós já fizemos 3 e treinamos 100 operadores. Uma surpresa não muito boa foi quando a gente faz pesquisa de satisfação, porque cada trilha é 45 horas, aí nós perguntávamos qual a idade da pessoa e quanto tempo ela nunca tinha feito curso de ração e quanto tempo ela não tinha saído da empresa. Aí nós pegamos pessoas de 19 a 59 anos, então o range é amplo. Uma faixa bem ampla mesmo. Gente de 3 meses de empresa a 20 anos de empresa, só que 90% nunca tinha saído da empresa para fazer um curso e 80% nunca tinha feito um curso de ração. 80%? 80%. É relevante isso, né? E pilotava uma fábrica de ração. Sim. Aí como é que eu posso fazer a melhor tecnologia do mundo? Faço um carro Ferrari. Se ele não sabe ligar o start-stop, ele não vai, cara. Tecnologia é uma ferramenta que por si só não funciona, que nem as máquinas embarcadas com tecnologia, que sem a conectividade tu não consegue tirar o máximo do potencial, né? Então, o gêmeo digital vem de um ecossistema que a gente tem que contagiar o próximo, como contagiou o René aqui, a Cotrijal, porque assim, ninguém tem no mundo o volume de ração que o Brasil produz. Então, quando se fala numa fábrica de 60 toneladas a hora, 120, na Europa é inimaginável, porque é tudo pequena. Na Ásia, pouco. Então, o Brasil, de novo, nós podemos reclamar de uma série de efeitos governamentais ou educacionais que não está indo, mas que parte nós estamos fazendo? Então, a Cotrijal mostra que está fazendo a parte dela na arena agrodigital, trazendo as tendências, fazendo isso. Depois que veio a arena, mudou, porque senão era muito agricultura do produtor, mas, de novo, tem que contagiar o filho do agricultor, só vai ficar no campo aquele que usar tecnologia. Não, isso é claro. E ele tem que absorver a informação, senão ele fica infotoxicado. Tem um monte de dados, mas o que eu vou fazer? Não sei. Então, tu tem que levar todo um arcabouço que a cooperativa faz muito bem, e que nós, como a GPR5, definimos aí que a gente quer, literalmente, a gente quer criar um futuro de mais 20 anos. Porque a nossa logo é a GPR5 mais 20. O cara, por que mais 20? Esse cara tem que tentar imaginar 20 para planejar 10 para acertar 2. E se nós não tentar imaginar, tu imaginas antes, lá em 1900, se perguntasse para alguém o que ele queria de futuro, ele queria um cavalo voador, ele não queria um carro. Sim. Aí o Ford foi lá e entregou o carro para eles e revolucionou. Então, nós estamos numa fase, segundo dados da FAO, até 2050, o aumento de proteína animal tem que ser na faixa de 50% a 70%. Hoje, se tu deixar uma fábrica de ração parada 3 horas, o diretor te liga, porque não tem mais ociosidade. Como é que nós vamos aumentar 50%? Onde é que nós vamos achar mão de obra de 50%? Entendeu? Então, porque, tipo, eu venho de Santa Catarina e a Fiesc de lá está reclamando porque os atacarejos estão tirando a mão de obra da indústria. Porque o pessoal não quer, o pessoal quer ficar no ar-condicionado e tal, eles não querem ir para a indústria. Então a indústria vai ter que ter atrativo de criar carreiras e não ser, eu tenho que ficar trocando de atacarejo, trabalhar sábado e domingo, coisa do gênero. Então, essa exposição, esse pensamento da Cotrijal, que veio ao encontro do que a GPR5 pensa, educação transforma a vida. Educação transforma a vida. Então, o gêmeo digital ele vai num arcabouço inteiro que vai mudar as pequenas fábricas, vai mudar literalmente o ecossistema. Se tu for na Europa, tu vai ter fábricas muito eficientes em locais pequenos. Então, não é porque tu está longe do centro, não é porque tu está longe de uma capital que tu vai ser ineficiente. Não, tu vai ser a boutique
Ou tu é grande que tem escala, ou tu é pequeno que tem uma boutique que tu entrega um produto que só tu entrega. Isso que eu vejo. O conceito é incrível mesmo. É isso que eu imagino, tá? Qual é a produção de ração hoje no Brasil? E quanto se consome no mercado interno? O Brasil compete, segundo o Sind de Rações, fica na faixa de 85 milhões de toneladas. Tá? Sim. E está crescendo aí na faixa de 3% ao ano. Tá? 3%. Tá? E tem um mercado... a gente vê proteína animal, centro-oeste, agora que está entrando no norte e nordeste, então tem bastante coisa para crescer. Tem bastante. É a forma com que o agricultor tem de diversificar. Então, tem integrado de aves, ou tem suínos, ou tem bovino de corte. Então, tem muita... E fica muito no mercado interno? Não, ração sim. A ração sim. Uhum. A não ser a PET, que exporta bastante, tá? Então, tu tem players aí que exportam, mas nós estamos falando de 85 milhões de toneladas num horizonte de, segundo o CIP-Agro, que saiu agora, em torno de 1.800 a 2.000 fábricas no país. E é um mercado que tem um potencial de crescimento, está em expansão, tem como dimensionar isso? Assim, ó, eu sempre brinco que em 2013 eu fiquei 3 semanas na China. Um cliente nosso comprou 3 fábricas de um fabricante, a gente foi lá, e tu chega na China, tu não vê nada. Quando não tem nada, ele faz um lago para criar peixe. Então, ou ele está criando uma planta ou está criando um peixe. Então, assim, ó, se nós temos terra, o potencial para criar é enorme. Então, o mercado de peixe, por exemplo, no Brasil, está entrando agora. Então, a maioria das fábricas não faz ração de peixe, porque ela é muito crítica, tá? Ela tem que ser leve, tem que ser maquinário especial. Então, vamos falar só em peixe. Se pegar mesmo, nós estamos falando aí que vai aumentar em mais 10%, 15% a produção de ração no país. Que é bem relevante. Que é bem relevante. Então, assim, ó, mas é um mercado que está virando... a gente brinca aqui, que eu brinco na palestra, tu não te lembra o que tu comeu a semana passada. E nós temos que se lembrar o que a gente fez para um animalzinho por 2 anos. Então, a rastreabilidade que se exige numa fábrica hoje é quase que farmacêutica. Então, o produto que vai lá dentro tem produto mais caro que ouro. Então, então deixa uma dosagem manual. Mas será que ele está dosando certo? Será que Porque não adianta tu dosar o dobro, porque não vai... O grande segredo da ração é a conversão alimentar. Então, assim, tu tem que dar... Os nutricionistas fazem o balanço para que ele coma e traduza em carne o máximo possível. Se tu pegou um ingrediente e dosou o dobro e ele vai expelir por evacuação, não fez o efeito. Eu só gastei dinheiro. Então, não é porque eu vou dar o dobro que ele vai dobrar a carne. Tem que ter o ponto ótimo. Então, esse ponto ótimo é que tu tem que perseguir. Então, o cara fez nutricionista. Opa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar aquilo ali. Então, já pensou, eu quero um carro com 4 rodas. Quanto tu botar 6? O que o 6 vai fazer? Então, a eficiência naquilo que foi planejado. Então, desde 90, a primeira fábrica de ração automatizada no país foi na Sadia de Chapecó. 1992, 2003, eu estava lá. De lá para cá, a gente evoluiu muito, muito, muito. 92, aí está falando em 30 anos? 30 anos. 30 anos. 30, então, o paralelo que eu faço é o seguinte. Em 2004, a primeira vez que eu fui para a Europa visitar a fábrica de ração, uma boa fábrica automatizada na Europa, de PET, por exemplo, tinha 12 mil pontos de automação, controle. O Brasil tinha 1.000. Então, bota 1.200 para arredondar, dava 10 vezes mais. Hoje, uma fábrica média no Brasil, boa, tem 6 a 7 mil. Na Europa está com 18 mil. Então, a gente já conseguiu reduzir aí em 30%, 40%. De 10, ele está só 3 vezes mais. Só que os grandes investimentos estão no Brasil. Se tu olhar aqui na Expo Direto, tu vai ver que 70% dos players são multinacionais. E o produto não é barato. Então, assim, de novo, não adianta eu reclamar. Eu tenho que fazer a solução. Então, nesse sentido, nós vimos aqui, uma palestra anterior à minha, que com tecnologia tu consegue melhorar em 95% a descoberta do cio da vaca. Enquanto que um ser humano é 50%. Então, é quase 100% de aproveitamento. Então, assim, é a tecnologia fazendo a diferença. Então, não adianta tu
usar a tecnologia para mostrar no celular. Não, ela está rendendo um negócio, ela cria valor. Então, no Brasil, o agro, quem acha que o agro é aquele senhorzinho de uma fazenda que cria suíno, isso aí já passou já ficou no passado. 50 anos. Então, assim, ó, cara, é uma empresa, não é uma microempresa, que tem um risco tamanho, porque tem tempo, tem isso, tem praga. Então, assim, ó, cara, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. E daí, por isso a retaliação que a gente sofre lá fora, porque os caras que encaram, como ninguém consegue fazer carro igual os americanos, europeus tão bons, ninguém consegue bater o agro brasileiro, a não ser a gente achar barreira para os caras fazerem, porque os caras são muito bons no que fazem, entendeu? Aliado a isso, nós não temos 3 meses de neve, cara, ninguém pega nós, porque o tempo deles é pior que o nosso. Isso explica muita coisa, né? Entendeu? Então, e a parte legal disso é que há 20, 30 anos era só fornecedores importados, não existia a GPR5. Nós temos 24 anos. Então, o mercado do agro ele também vai se tropicalizando e nacionalizando. Então, hoje a gente exporta para a Colômbia, a gente briga em tecnologia com o francês, com o belga, com qualquer um. Então, falar isso há 10, 20 anos atrás não existe. Então, a junção de players e de players eficientes e de clientes igual uma Cotrijal que permite tu testar, porque assim, ó, nós poderíamos fazer muita tecnologia. Se o cliente não permitir testar, porque não existe fórmula, só para ter uma base em paralelo. Em 2018, a Siemens fez um evento em São Paulo, trouxe o presidente global. E daí eles lançaram uma empresa chamada Next 47. Mas por que Next? É a próxima Siemens. A Siemens foi formada, é uma empresa alemã de 1847. E eu disse, cara, por que desse evento? Ele disse, cara, com 350 CEOs no Brasil, veio o presidente global. Ele disse, cara, assim, ó, ou a gente contagia essa geração mais antiga, ou a gente vai ter tecnologia e não vai ter usuário. E eu disse, cara, por que uma empresa Next 47, comandada por um brasileiro, que tinha 2 bilhões para comprar startups? Ele disse, cara, tudo que é sólido eles vão comprar da Siemens. Tudo que é ideia, eles vão comprar de uma outra empresa e vão ser parceiro no risco. Porque assim, a gente sabe que nós vamos tomar os 50% do risco, mas é alguma coisa que ninguém criou, que ninguém fez e assim por diante. Então, e daí é onde veio, até para nós a gente se inspirou, o mais 20. Pô, como é que eu vou construir a GPR5 de mais 20 anos? Onde um estagiário de agora, que entrou hoje, pode ser diretor daqui a 20 anos, porque o produto vai ser diferente, as coisas vão ser diferentes. Então, quando a gente vê a produtividade que aumentou na lavoura, a indústria vai ter que ser tão eficiente quanto, porque ele não vai admitir perda depois do pós-colheita. Então, quando a gente vê o show de tecnologia que a gente tem aí, não tem o que fazer, a não ser abraçar isso. Como diz o pessoal, pô, mas tu é motivado, esse cara, a gente tem que deixar um legado. Não é dinheiro, é deixar um legado. Exato. Então, hoje a GPR5 tem 250 colaboradores. Tá? Geralmente, a gente pega pessoas de baixa renda e depois até dá curso superior. A sede aonde? Criciúma. Criciúma. A gente está brincando aqui, a terra do tigre, né, cara? Terra do tigre. Terra do tigre. Então, não sei como é que... Até final do ano você vai ser tigre ou gato, né? Porque você vai ficar na Série A. Tá na todo mundo divisão, brigar, né? tá ali e tal. Então, a gente está num lugar legal. Então, a gente até brinca que a gente não escolheu estar numa capital no progresso, a gente vai fazer o progresso no interior com qualidade de vida. Porque ali nós estamos a 25 km da praia, 60 da serra, e uma colonização alemã e italiana muito comprometida. Então, como eu falei na palestra, nós ficamos com plantão 24 horas. As plantas hoje não param. Então, nós ficamos 2 plantonistas das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Aí tu vai olhar assim, então dá muito problema de software. Não, 99% dos problemas é elétrica, mecânica ou operacional. Porque gente que entrou nova ou o problema que o cara não tem nenhuma manutenção. Só que hoje planta parada é dinheiro parado. E a gente tem que ter profissionais atendendo que não dormem à noite. Estou falando sábado, domingo, feriado, dia santo. A gente só para em Páscoa, Natal e 1º do ano. O resto tem time rodando 24 horas. Toca a ficha direto. Porque as plantas, como diria um cliente nosso lá do Paraná, moço, eu não desligo a vaca.
Não tem jeito. Não adianta, né? Na época da Covid, os caras... mas se eu não desligo a vaca, eu tenho que achar um jeito de funcionar e assim por diante. Então, esse ecossistema que está sendo criado de inovação está ficando muito legal. Está ficando muito legal. Espero ser atraente aí para uma Cotrijal. Uma pausa para o nosso patrocínio aqui. O ArenaCast é uma realização da Cotrijal com o apoio da Orbia. E você estava falando aqui de Criciúma, né? A gente aqui no ArenaCast gosta sempre de trazer também, além dessas questões todas técnicas e de conteúdo, um pouco da história, né? Do entrevistado aqui, do palestrante, né? Quem é o Álvaro, como chegou até aqui, né? Você é de Criciúma, qual a tua história profissional? Vamos lá. Álvaro Guedin, eu sou filho de um mecânico e uma professora de crochê que resolveu não seguir a profissão do pai, aí fez eletrotécnica e sonhava fazer engenharia, mas não tinha dinheiro. Aí conseguiu passar no vestibular da UFSC em 86 para 87, ficou 5 anos em Florianópolis, que sempre veio de carona para casa, porque não tinha dinheiro. Então, todo mundo vê hoje a BR duplicada, simplesinho, mas antigamente era cruel. E quando me formei, saí na época Collor, onde trancou dinheiro, não tinha o que fazer da vida, e fui fazer mestrado. Fiz mestrado, aí decepcionei meu professor, porque ele disse, professor, tu vai fazer doutorado? Eu disse, não, professor, eu quero casar, eu quero amar, não dá não, isso aí eu... Aí veio para Criciúma, só tinha empresas de elétrica, não tinha empresas de software. Daí a gente começou a trabalhar, e na época a automação no Brasil tinha reserva de mercado. Então eram poucas empresas. Trabalhou 7 anos como empregado de uma empresa de automação. Saí para fazer doutorado, e daí veio uma galera me convidando, vamos fazer uma empresa de automação. Eu disse, cara, só tem uma chance de uma empresa de automação viver no país, só se ele se dedicar ao agro. E na época o agro era o que menos dava dinheiro. Isso estou falando em 2000. Aí em 2000 a gente montou a GPR5 no quarto da minha casa, sem grana, sem nada, e conseguiu contagiar alguns clientes, na época Ceval, Seara, Bung, depois virou Bung e tal. E 2003, 2004 a gente vendeu tanto que a gente teve que trabalhar 2 anos das 4h30 da manhã à meia-noite, durante sábado, domingo, feriado, dia santo, porque começou a pegar fábrica de ração, começou a pegar isso. E a gente sonhava em ganhar dinheiro para se sustentar, e a empresa foi crescendo. Chegou a 2015 com 200 colaboradores. Voltando um pouco antes, 2004 a gente se achava bem pra caramba, e foi para a Europa olhar. Chegou lá, nós olhamos as fábricas, olhamos tudo isso. Daí as fábricas eram muito melhores que nós. Assim, cara, realmente eles têm razão de ser arrogante, porque eles são bons. Como é que nós vamos fazer isso? Aí aí eu tive um filho, me casei em 93, com uma enfermeira, porque eu queria que cuidasse de mim, né? Importante, né? Aí em 98 eu tive uma filha, 2001 eu tive um outro filho. Aí em 2004 eu fui para a Europa, aí contagiei com o que eu vi. Cheguei em casa, seguinte, vamos vender tudo? Ela disse, tu é louco, não faz isso não. Vende casa, vende tudo, para fazer esse software o início que a gente tem hoje, com 1 ano fazendo isso. E quando ficou pronto, saímos para vender, o mercado não compreendeu, porque a Europa era um mercado maduro e nós... Sim. Passado 3 anos a gente começou, aí todo mundo viu que não era eu que era o louco, realmente tinha. Então hoje, quando a gente... transcorrido todo o mercado, tudo que a gente fez, chegou lá em 2015, 16, 17, na época a Dilma doeu o coração, porque teve que demitir metade, o mercado encolheu. Chegou um ponto que eu disse, cara, assim, eu não tenho mais coração para demitir ninguém. O que tem aqui é 100 colaboradores. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos folgar nas sextas e reduzir salário, mas eu não tenho coragem de demitir ninguém, porque só tem gente boa aqui agora. Sim. Aí todo mundo absorveu, não perdi ninguém, 6 meses. Tá? E depois o mercado voltou de novo e assim por diante. Então, assim, Álvaro Guedin é aquele cara que gosta de desafio. Então, eu sempre brinco que
o dinheiro não me tem, porque eu gosto de tecnologia. Os caras assim, mas tu gosta de carro importado? Disse, não, cara, eu posso ser qualquer carro. Agora, tecnologia eu vou até no fim do mundo para tentar ver, tentar descobrir. E é isso que a gente contagia hoje, por exemplo. Minha filha trabalha comigo hoje, meu filho bate cartão, tudo, eu sou muito profissional, então todo mundo assim, cara, a tua família trabalha contigo, mas tu... Não, cara, uma coisa é uma coisa, todo mundo tem uma regra aqui dentro, e assim por dentro a gente chama pelo nome, e agora, se eles gostam daquilo, foram contagiados com aquilo, e assim por diante, porque meus filhos, por exemplo, com 7 anos, a gente foi para uma sede e tal, e com 7 anos eu levava ele, ficava brincando no estoque, ficava isso, e ele criou amor por aquilo, então... Não ficou aquelas crianças que ficam rebeldes que perdeu o pai e o tempo do pai, não. Então a gente conseguiu criar uma família e um negócio que contagiam. E o que a gente procura é ser exemplo. Então, assim, no time cara, assim, eu não vou perder ninguém do time, agora só não me mente, cara. Então, se a gente fez alguma coisa com o cliente, cara, assim, tem que ser muito transparente. Jogar cara. limpo. Assim, cara, por exemplo, a gente vai startar uma planta, se bota no relatório os nossos problemas e o do cliente. Se a gente tiver que ter atrito, a gente vai ter. Agora, tem que ser honesto das duas partes. Eu não posso omitir nem mentir em nenhum lugar. Então, nesse sentido, a gente tem conseguido criar uma instituição perene onde permeia a competência. Tá? Então, nisso... todo mundo brinca lá na GPR5 que não pode deixar eu viajar sozinho, porque daí chega muita ideia e eles sofrem demais, entendeu? Eles sofrem demais. Bastante inspiração. E isso é esse pai de família de 2, de um casal. Tem uma mulher excepcional que ela me contagiou há 20 anos atrás. Disse, eu sou enfermeira, mas eu gostaria de ser administradora. Tem como eu fazer a parte da qualidade da empresa? Eu disse, tem, vai lá. Ela me convenceu, hoje ela está trabalhando 20 anos comigo. Então, e não se mistura. As pessoas dizem, mas vocês trabalham 8 horas e não brigam. Eu disse, negócio é negócio, em casa é em casa, e assim por diante. E uma coisa até muito legal da GPR5 que a gente conseguiu contagiar, esses dias, a gente fez 24 anos, dia 19 de fevereiro agora. Eu disse, nesses 24 anos a gente conseguiu formar 12 casais dentro dela. Olha só. Isso aí é incrível também. 12 casais que não se conheciam, se conheceram lá, casaram, têm filho e ninguém separou até hoje. Vê que a empresa é amor também, né? Essa é a parte legal. Então, esse é o Guedin, é o Álvaro Guedin que comanda essa empresa que, para mim, é excepcional. Então, cara, assim, que história incrível, né? Desde lá do teu pai, da tua mãe, toda essa narrativa que você fez aqui. E incrível até aqui, né? Porque tem chão pela frente. E como é que você imagina essa história toda aí, fazendo um exercício daqui a 20 anos aí? Como é que esse mercado todo vai estar já? Vamos lá. Em 2014, tive um problema de saúde, porque eu sempre fui hipoglicêmico e eu passei a ter diabetes. Daí o cara chegou assim, tem que fazer cirurgia bariátrica. Eu disse, não, para. Vou fazer exercício. Aí perdi 20 quilos. E daí eu comecei lá em 2014, disse, cara, assim, com 60 anos eu vou sair. Tá? Com 60 anos eu vou sair. Como é que eu vou criar? E na época eu tinha, 2014, nós estávamos falando aí eu tinha 2024, mais 16 anos. Eu disse, cara, nós temos 14 anos, como é que eu vou chegar lá com os 30, eu fora? E desde então a gente tem criado toda uma educação interna para criar sucessores, não seguidor, porque seguidor ele vai morrer ali na frente. E daí a gente tem criado isso, então dessa forma a gente trouxe consultorias, trouxe forma de, estruturou a empresa, porque lá em 2014 a seguinte ideia já... Mas, cara, se nós quebrar, a gente faz um estrago, porque as empresas confiaram em nós e assim por diante. Tu imagina agora com 15%, 100 clientes. Então, se uma empresa igual a nossa quebrar, ela faz um estrago. Então, assim, pessoal, nós vamos ter que queimar um dinheiro bom para treinar mais gente. Então, por exemplo, a GPR5 vem de uma educação. Em 2018, a partir de 2018, a gente pega 20 a 30 pessoas a mais, sem precisar.
E mesmo sem precisar, a gente dobrou de tamanho, triplicou de tamanho nos últimos 4 anos. Então, aquele que eu queria para contingência foi suficiente para nós aumentar. Triplicou? Triplicou. Então, nós de 80 colaboradores estamos em 240. Tá? Depois do governo Dilma, vemos para 240. Então, e todo ano a gente pega de 20 a 40 pessoas. 20, 30, 40. Para quê? Cara, em comunidade carente, técnico. Para o seguinte, cara, como é que eu... Porque um colaborador nosso demora 2 a 3 anos para ficar pronto. 5, todo mundo disputa ele. Hoje, dos 240, 110, 120 tem mais de 5 anos de casa. Empresa de tecnologia é muito difícil isso. Então a gente criou, eu brinco, não é família, porque se eu tiver que demitir, eu demito, mas é um time que joga muito bem, muito bem. Eu digo, pessoal, agora todo mundo tem que crescer. Como é que cada um, o gerente vai criar o supervisor e vai criar... Então hoje a gente fez todo um organograma que a cada 7 anos ele passa por uma posição. E depois dos 14 ele vira diretor ou vira gerente de uma unidade e vira alguma coisa. Então, ela está estruturada para crescer. Hoje nós não atendemos a América Latina. Tu vai dizer, por quê? Não, eu viajei 2 anos como mochileiro na América Latina, eu vi o mercado. Aí tu vai dizer, pô, como é que tu faz para ir para a América Latina? Tem que ter um vendedor e um cara de service, que eu tenho que criar no Brasil e mandar. Porque senão, não vai. Então, eu vi uma palestra uma vez em Bogotá, de um cara da TOTS, assim, a gente torrou $1 milhão. Nós tentamos trazer gente local, fizemos um monte de coisa, deu tudo errado. Quando a gente pegou o time do Brasil e trouxe meia dúzia, resolveu. E a gente patinou 4 anos e torrou $1 milhão. Daí tinha... Era um evento da Apex, tinha mais caras de software. Eu disse, cara, economizamos $1 milhão, hein, cara? Economizamos $1 milhão com o aprendizado do cara, entendeu? Então, assim, ó, essa estrutura, se tu pegar as cooperativas, fazem muito bem, tem que ter o teu DNA. Então, o que eu imagino de futuro, assim, ela vai crescer substancialmente, porque tem mercado para isso, e ela está estruturada para crescer. Então, eu brinco que quando eu não contribuir mais, eu tenho que sair. Isso era a palavra do Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Ele assim, cara, um aposentado é quando ele não serve para a sociedade. Mas chegou numa idade, ele já tem que sair da linha de frente e começar a criar gente, porque a linha de trás já é bem mais rápida que ele. Então, eu imagino com 60 anos, ela vai... A GPR5, a cada 5 anos, ela tem chance de dobrar de tamanho, pelo que o mercado vai absorver. O maior gargalo são pessoas. Eu digo assim, ó, o inimigo interno é o desperdício interno e a formação de DNA e de gente. Então, uma frase que eu sempre uso da Bíblia é o seguinte, que o Senhor Jesus disse que a todos Deus deu a mesma chance debaixo do sol. Então, às vezes, o cara quer o jogador da Série A e tem da Série C, cara, tu tem que fazer talento. Nós somos, a gente brinca lá dentro da GPR5, que nós somos uma escola de talentos. Então, eu gosto de perder gente com 5, 10 anos que vai ser diretor para ganhar o dobro do que está ganhando. Eu digo, cara... Cumpriu a função. Cumpri a função. Então, porque daí tu vê o seguinte, cara, tu mudou uma vida. O cara saiu de lá, de 8ª série, paguei curso superior, fiz isso. Então, se o cara ficou 7 a 14 anos comigo, ele cumpriu a função e deixa o cara crescer. Ou ele ajuda a crescer em outra ponte. Mas o que a gente tem que... Uma coisa é o amigo, outra coisa é o profissional. Quando tu pega um diamante, tu sabe que ele vai brilhar. Não tem como. Então, acho que o pano de fundo do que você está falando são as relações humanas, né? É isso, né? E tu vai ser um eterno professor. Então, a parte... Eu acho que no Brasil a educação vai melhorar pelas empresas. Porque pelo governo é impossível, mas as empresas estão cumprindo esse papel, porque senão elas não vão melhorar. Então, o sistema Fiesc, as cooperativas, provam isso. Então, olha quanto curso, quanta graduação as cooperativas, seja aqui, seja no Paraná, é uma revolução. E daí, se tu não instiga esse talento interno, aquele monstrinho interno que tu tens ali, que tu podia aflorar, tu não o faz achando que tu é, talvez, num submundo, tu é um país em desenvolvimento e assim por diante. Não dá para reclamar do mundo, não dá para reclamar, tu tem que fazer a tua história. Então, a gente está deixando a empresa estruturada para isso, tá? Porque, realmente, se isso pegar, ninguém vai querer rasgar dinheiro e vai querer trabalhar. Então, a gente brinca nas academias que 2/3 é treinar o cliente e 1/3 é nós.
Porque nós não vamos crescer, nós vamos crescer com o cliente. Muito bacana. A gente está indo para o final já, quero deixar o espaço aqui à disposição para uma mensagem final sua aí, para o setor, para quem está nos assistindo nesse momento. Olha, o que a gente deixa de mensagem é o que aconteceu com o René, né? Então, primeiro, a GPR5 existe há 24 anos e eu acho que eu recebi 10 diretores, no máximo. E um deles foi o René, foi questão de ficar 2 dias para levar um banho de loja, dizer, cara, o que tu vê no mundo? O que tu vê? Eu vi isso, que é o que eu faço em outras empresas que eu vou, ou quando eu viajo para fora, em missões. Cara, o que tu imagina que vai acontecer no mercado? Então, o que a gente procura trazer aqui e tentar contagiar é a alteração, literalmente, é o crescimento pela educação e pelo desbravamento interno das pessoas, digamos assim, tá? Então, potencial tem. O que não pode é se acomodar ou esperar, ou da empresa, ou do governo, alguma coisa. Então, a minha história diz isso. Então, tudo que era para dar errado tinha que dar errado. Então, só que é o seguinte, tu tem que levantar uma vez mais do que tu caiu, só isso. Esse é o que tem que fazer. Muito obrigado pela entrevista, pela mensagem. Parabéns pelo trabalho, sucesso na jornada aí, foi uma incrível entrevista. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Esse foi o ArenaCast. A gente continua por aqui trazendo informação, conteúdo relevante para você, produtor rural.